Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristã Maranata, culto da quinta-feira. E quinta-feira é um dia em que o culto ele é voltado para uma experiência com a oração. É uma alegria contar com a sua audiência, mas, sobretudo, é uma alegria saber que você está tendo a oportunidade de ter uma experiência com Deus através desse culto. Eu te convido, então, a estar atento, a participar dele, a viver aquilo que Deus tem para você ao longo de toda esta programação. E nós vamos dar início a este momento com uma oração. Mas antes dessa oração, eu gosto sempre de lembrar que você tem um telefone, um número de telefone, uma alternativa para falar conosco. E é este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu celular será direcionado para uma ligação para nós. Eu quero dizer o seguinte, essa ligação é gratuita e você pode fazê-la 24 horas por dia. A qualquer momento do seu dia você pode telefonar. Você pode anotar esse número, fotografar. Ao final do culto eu vou voltar a apresentá-lo aqui para que você tenha a oportunidade de guardar esse número de telefone, porque haverá sempre uma pessoa do outro lado da linha preparada e atenta para atender a sua ligação, para receber a sua ligação, para orar por você e para transmitir para você uma palavra da parte do Senhor. Eu lembro sempre que esta ligação, ou nela, você não vai ser convidado a participar com nenhuma contribuição, ninguém vai te pedir nada. Nós queremos apenas orar por você. E como dissemos, vamos começar esse culto com uma oração. Eu convido você a orar, a fechar os seus olhos, se for possível, naturalmente, nesse instante, e participar conosco desse momento em que vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti. Pedimos, Senhor, que pela operação do Teu Espírito nas nossas vidas, haja profunda comunhão contigo. E para isso, Senhor, pedimos, perdoa os nossos pecados. Opera assim em nossas vidas, nos abençoe e nos faz alcançar toda a bênção que tens para nós nesse culto. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A oração é uma bênção na vida do crente, na vida daquele que está vivendo uma experiência com o Senhor, na vida do servo de Deus. E nós vamos estar orando, mas nessa primeira parte nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com um hino. E o louvor é uma forma de oração, é uma forma de dirigir a Deus a nossa súplica, o nosso pedido. Cante conosco, participe desse culto, a letra do louvor estará na tela, você pode acompanhar e também estar atento à mensagem que esse louvor traz para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Ti e entreguemos nossas vidas.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo cura e salva. Você sabia disso? As nossas crianças, intermediários e adolescentes sabem, e não apenas sabem, mas elas adoram ao Senhor com um louvor que traz este título. E eu quero te convidar a cantar esse louvor, não apenas ouvi-las cantando, mas cantar esse louvor. A letra é simples, direta, mas é profunda, que fala ao nosso coração, e você pode adorar ao Senhor então agora conosco com esse louvor. E logo após o louvor, você ouve a mensagem da parte do Senhor para você nessa noite, que será trazida pelo pastor Adaísio Fernandes, que tem como tema, não temas, crê somente. Vamos louvar o Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este culto é um culto de oração, onde o Senhor quer conferir a você que nos assiste uma experiência com oração. Nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, versículo 50, cujo texto será projetado e você poderá nos acompanhar na leitura deste texto. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e será salva. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Em todo o contexto da palavra de Deus, que é a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tem como propósito anunciar a salvação do homem por meio de Jesus, Filho de Deus. Portanto, podemos afirmar que a salvação ela é profética, ato da soberania de Deus na escolha do homem, estando ainda no ventre da sua mãe. O homem tem conhecimento dessa eleição em um momento que identificamos como chamado, que é o encontro com Jesus. Isto ocorre em uma situação em que o homem está vivendo uma situação extrema, onde entende ter chegado a um limite, colocando-se como necessitado diante do Senhor Jesus. Podemos ainda afirmar que este momento do chamado é marcado por uma operação de maravilhas, um milagre, um marco, um testemunho jamais esquecido. Paulo descreve a experiência deste encontro com Jesus em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, como uma marca, expressando da seguinte forma, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu coração as marcas do Senhor Jesus. Após este encontro, dois direcionamentos surgem para a vida do homem. É validar a eleição e seguir o processo de salvação e santificação para a vida eterna, ou não mudar nada em sua vida e continuar na mesma forma de vida. Ou seja, optar por viver uma história profética escrita por Deus ou viver uma história por si mesmo escrita como um conto ligeiro. Voltamos ao texto. Quem era Jairo? Um príncipe
da sinagoga, a autoridade religiosa da época, residente em Cafarnaum, homem que ostentava uma condição política, religiosa, econômica privilegiada. Conhecido de todos e figura respeitada na região. Certamente já havia ouvido falar de Jesus, uma vez que os seus feitos eram noticiados em toda a cercania. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 56, externa que todos aqueles que iam até Jesus, que tocavam na orla das suas vestes, eram curados, eram sarados. Jairo era um homem importante, mas isto não o privou de viver um drama familiar. Sua única filha, uma adolescente de 12 anos, havia adoecido gravemente. Provavelmente esgotou todos os recursos possíveis, não tinham obtido qualquer proveito, estava no limite. Sua filha, única filha, estava morrendo. Naquela oportunidade, lembrou-se que ouvira falar acerca de Jesus. Abrimos aqui um parêntese. Nunca devemos deixar de falar da salvação através de Jesus. Certamente, falaremos para alguns que não darão crédito no momento em que falarmos. Todavia, há um tempo que haverão de lembrar da palavra que foi falada e transmitida. E haverão de procurar os recursos. Porque a palavra do Senhor, a palavra dita pelo Senhor, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas antes fará o que apraz e prosperará naquilo para a que o Senhor enviou. É o que diz no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Afirma profeticamente: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Certo é que naquele dia Jesus estava em Cafarnaum. Podemos afirmar que não foi por acaso. Como inicialmente mencionamos, a salvação é profética e o encontro com o Senhor Jesus é profético. Jesus, em face dos seus atributos de onisciência, onipresença, sabia da situação de Jairo, da sua aflição, e estava na cidade para aquele encontro. Jesus sabia que Jairo viria ao seu encontro. Era profético, estava escrito na história relacionada à vida de Jairo. O Senhor, a Senhora, você que está assistindo a este culto neste final de tarde, talvez entenda que sintonizou este canal aleatoriamente ou até mesmo para atender a um convite. Afirmamos que não foi por acaso, mas este momento é profético. O Senhor Jesus também conhece a sua necessidade, a sua aflição, e da mesma forma que Jesus foi a Cafarnaum para encontrar com Jairo, ele está aqui nesta tarde para o encontro com o Senhor, com a Senhora, com você. Quando Jairo se aproximou de Jesus, certamente todos que estavam ao redor conheciam, tendo gerado a curiosidade do que ele iria falar com Jesus, pois era uma autoridade naquela cidade, certamente aguardando uma censura do mesmo em face da posição ocupada. Mas, para a surpresa de todos, ele se dirigiu ao Senhor Jesus e prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Como descrito em Lucas, capítulo 8, versículo 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe
da sinagoga e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Ato contínuo, a oração feita por Jairo, Jesus prontamente foi atendê-lo. Jairo podia ter ido à frente e aguardar Jesus em sua casa. No entanto, optou por acompanhar Jesus naquele trajeto, para conhecê-lo, para testemunhar dos seus feitos, para certificar acerca do que havia ouvido sobre ele. Já no início daquele percurso, pôde perceber que havia sido proveitoso permanecer com Jesus. Estavam caminhando e, de repente, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E como não obteve resposta, disse Pedro e aqueles que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Certo é que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Colocou no coração que se tocasse a orla do vestido do Senhor Jesus, ela seria curada. E assim o fez. Foi por detrás da multidão. E então, aquela mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe dizendo, diante de todo o povo, a causa de que havia tocado e afirmando que logo havia sido curada. Além do fluxo de sangue que debilitava fisicamente aquela mulher, o tornava impura segundo a lei mosaica. E dessa forma aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Mas ao ouvi-la, Jesus disse àquela mulher: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ao testemunhar a operação de maravilhas, sem sombra de dúvida, sedimentou a fé de Jairo. Ele pôde entender que ela não precisou falar, simplesmente tocou. A oração estava no seu coração, na sua intimidade, foi identificada por Jesus. O caminhar com Jesus permitiu Jairo conhecer os atributos do Senhor Jesus, como onipresença, onisciência e onipotência. Estava certo de que para ele tudo era possível. Estando Jesus ainda falando com aquela mulher, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo a Jairo: a tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Diante daquela informação, certamente Jairo olhou para Jesus, movido pela fé adquirida na caminhada. No seu íntimo, provavelmente deve ter dito: eu sei, Senhor, que tudo podes, tenho prova disto. Jesus, porém, após aquela informação, dirigiu-se a Jairo dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando na casa de Jairo, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Todos que lá estavam não tinham palavras, talvez um abraço, um afeto, nada mais do que isso podiam fazer. No entanto, Jesus tinha uma palavra com significado profundo para a família naquele momento. Não choreis, não está morta, mas dorme. Quando Jesus afirmou isso, aqueles que ali estavam riam-se dele, sabendo que estava morta. Quantos ainda são incrédulos quanto ao poder de Jesus como Salvador? Mas ele, pondo-os todos para fora, porque aos incrédulos não é dado a condição de contemplar as operações de maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus. Jesus, então, pegando na mão da filha de Jairo, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que dessem de comer.
e os seus pais ficaram maravilhados. Iniciamos o culto dizendo que era um culto de experiência com oração. Jairo não tinha recurso outro senão ir aos pés de Jesus. A oração é o recurso que Deus coloca à disposição do Senhor, da Senhora, de você que nos ouve nesta tarde. As vidas de Jairo e da família não foram mais as mesmas depois da operação de maravilha, do milagre, testemunho que jamais foi esquecido, agora marcados pelo grande amor de Deus. A oração é transmissão de vida. Quando oramos, transmitimos vida. Assim, na oração, toda a eternidade de Deus é movimentada. Certo é que ninguém tem vitórias na oração sem provas. A fé é provada no caminho da espera. Na oração sentimos o conforto do Espírito Santo. A oração é geradora de esperança. Jesus é o único que tem poder para ouvir a sua oração no momento da aflição. É o único que tem poder para mudar a sua história de vida. O propósito principal de Jesus não foi somente restaurar a vida da filha de Jairo, mas proporcionar a experiência de salvação para toda a família, vida eterna. Talvez você que nos ouve pode estar vivendo numa situação de limite. Fique sabendo que um recurso está sendo colocado à sua disposição. Jairo pediu a Jesus que entrasse em sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Através de uma oração, no silêncio do seu coração, o Senhor e a Senhora, você, poderão também serem marcados, terem suas histórias de vida mudadas, da mesma forma que Jairo e sua família tiveram as histórias mudadas. O homem pode viver sem Cristo, mas o homem não pode viver sem Jesus. Necessita de uma experiência de salvação com Jesus, porque Jesus é a vida eterna de Deus para o homem. Jesus é o fôlego de vida da alma. É o único que tem poder para responder à sua oração. O único que pode dizer para você, no momento da sua aflição, do seu limite, não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor reservou para as nossas vidas. Aleluia, ó Deus. Deixa-me chorar aos teus pés, deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver, sem a tua graça eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés, deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor.
Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos chorar aos pés do nosso Senhor. Ele se coloca acessível, propício a nós, para que nós possamos viver essa experiência. Como a oração é importante, como a oração fala às nossas vidas, aos nossos corações, isso é maravilhoso. É uma experiência gloriosa para todos aqueles que buscam o Senhor com sinceridade, da maneira como Ele quer ser adorado. E você tem essa oportunidade também agora. E nós estamos chegando ao final deste culto, ao final deste momento aos pés do Senhor, e nós vamos orar agora. Vamos colocar diante dele a nossa adoração. Você cantou, você louvou ao Senhor, você pode colocar o seu culto agora diante dele. Eu te convido a orarmos juntos. Se possível, mais uma vez, feche os seus olhos para que nós estejamos colocando diante de Deus o nosso culto desta hora. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem agido em nossas vidas, porque a tua operação, a tua resposta às nossas orações, Senhor, é um testemunho daqueles que estão sempre aos teus pés. Te louvamos, te adoramos nesta hora, porque o Senhor está atento à oração que foi feita durante este culto. Pedimos agora que tu recebas no teu altar o nosso louvor e a nossa adoração, o culto desse momento em que nos reunimos para isso. Senhor, e abençoes a todos aqueles que assistiram, que participaram, Senhor, deste momento. Assim pedimos, continua conosco, falando ao nosso coração, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Rapidamente aqui, eu falei no início que eu voltaria a este assunto. Aqui está o número 0800 707 376 e o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você será redirecionado para alguém que vai atender a sua ligação, orar por você e falar aquilo da parte do Senhor, aquilo que é a mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Você não pode deixar de fazer essa ligação, será uma alegria para nós ouvir a sua voz e orar por você. Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem!